Ser intolerante é aceitar que o erro não é humano, tá legal? Você precisa aceitar isso, tá? É muito difícil, é uma quebra de paradigma. Você precisa aceitar que o erro não é humano. Nesta aula de Poka-Yoke, basicamente eu vou explicar para vocês a utilização da ferramenta do Poka-Yoke em apenas uma aula, tá legal? Só para relembrar e nos situarmos aí no nosso curso Aprender a Enxergar, nós estamos no módulo 2, o módulo 1 foi o Caminhando para a Excelência, tá? O módulo 2 são todas as ferramentas que nós podemos utilizar para caminhar para a excelência. Estamos na disciplina 9, o que significa que é a ferramenta 9, prevenção de uma falha humana, o tal do Poka-Yoke. Vamos aprender o que é esse Poka-Yoke nesta aula, tá legal? Bom, o que você vai aprender na aula de hoje? Primeiro, o que é uma causa de um problema. Nós vamos aprender um pouco sobre robustez de processo, como que a gente determina se um processo é robusto ou não é robusto. Vamos aprender a classificar quais são as causas mais comuns que acontecem aí nos problemas do dia a dia de qualquer organização, da sua equipe ou mesmo da sua empresa. E ao final eu vou expor aí o tão querido aí Poka-Yoke, tá legal? Bom, o que é uma causa? Legal? É muito importante esses 3 pontos aqui que eu vou falar para vocês, tá? Todo efeito tem uma causa. O que acontece? Todo efeito, quando eu falar na palavra causa e efeito, o que acontece? Tá? Todo efeito que você for trabalhar, seja ele um problema, um resultado ou alguma saída de um processo, saiba que por trás desse efeito tem uma causa, tá legal? Ninguém morre sem uma causa, combinado? É sempre causa e efeito. Quando você olhar para uma observação, ou um dado, ou um fato, e você não identificar essa correlação entre causa e efeito, você não está diante de uma causa. Combinado? Todos os problemas têm uma causa, tá? É muito importante essa parte de causa e efeito, porque vocês vão perceber que a gente vai utilizar isso muito nos próximos slides, tá legal? Robustez de um processo, tá? O que é a robustez de um processo? Temos um processo mais robusto quando eliminamos as causas dos problemas. Um processo robusto, eu costumo dizer que é um processo estável, tá? O que seria um processo estável? Que ocorrem poucas ou nenhuma falha, tá legal? E para não ocorrer falhas, nós temos que ter controle sobre as possíveis causas destas falhas, legal? Então, quando a gente elimina as causas de um problema, dificilmente nós vamos ter a falha, a probabilidade é muito menor, aumentando aí a estabilidade, ganhando um processo robusto. Então, eu costumo dizer que um processo robusto é um processo que tem poucas falhas, é um processo que é muito previsível. Você consegue, através desse processo, ter uma alta previsibilidade das coisas, tá legal? Quais são as causas mais comuns quando nós trabalhamos em processos de soluções de problemas? Diante de você mesmo, se você tiver algum problema no seu dia a dia ou mesmo na sua equipe, eu com certeza, eu te garanto que eu já fiz muitas análises de causa, com certeza você já deve ter chego em alguma dessas causas aqui, tá legal? Essas são as causas mais comuns de problemas aí no dia a dia de organizações, seja no desenvolvimento pessoal ou mesmo no desenvolvimento profissional, tá legal? Quem nunca apareceu aí na análise de uma causa de um problema, a falta de atenção do colaborador? Eita, colaborador, funcionário, ou seja, da pessoa, tá? Quem nunca viu aí também uma causa mais comum ser a falta de treinamento para a pessoa, tá? A pessoa não teve treinamento e por isso ela falhou. Falta de conferência do trabalho da pessoa. Ou seja, a pessoa errou e ninguém conferiu. É um erro também humano.
falta comprometimento da pessoa. Ou seja, esquecimento também acontece de quem? Da pessoa. Então, a pessoa esqueceu que deveria ter feito aquela atividade e falhou. O que acontece? As causas mais comuns dos problemas, eles estão vinculados à pessoa, tá legal? Ou ao ser humano. Só que o que acontece? Nós devemos, como vocês viram durante todo esse curso do Aprendendo a Enxergar, que nós devemos criar um sistema intolerante a anormalidades. Se nós criarmos um sistema intolerante a anormalidades, nós criaremos um processo robusto, combinado? Ser intolerante é aceitar que o erro não é humano, tá legal? Você precisa aceitar isso, tá? É muito difícil, é uma quebra de paradigma. Você precisa aceitar que o erro não é humano, tá legal? Não é. Ou seja, todas essas causas mais comuns, você deve colocar isso na cabeça. Entenda, independente da falta de atenção, falta de treinamento, conferência, comprometimento, esquecimento, não é uma falha do humano, tá legal? Existem sim maneiras de você quebrar essas causas mais comuns, tá legal? Então não aceite que o erro é humano. Busque sempre melhorar. Então fale da seguinte maneira: o processo permitiu com que a pessoa errasse. O processo permitiu que a pessoa não tivesse atenção do que ela estava fazendo. O processo permitiu que a pessoa esquecesse. Ou seja, fuja um pouco do ser da pessoa e foque no dado, no fato, no objetivo. Então, ser tolerante não é aceitar que o erro é humano. Ser tolerante aos procedimentos. Se a pessoa não seguiu a lei, e aí você faz a tolerância conforme a lei e não conforme a pessoa, tá legal? Então, basicamente, é isso aqui que você tem que gravar. Não aceite que o erro é humano. Ah, é ser humano erra. E aí, então, essas causas sempre vão acontecer no seu processo ou na sua equipe, tá legal? Então, quebra esse paradigma, tá? Bom, já que agora a gente conhece o que é um processo robusto, nós conhecemos quais são as causas mais comuns que acontecem, como eliminar essas causas mais comuns, tá? Quando eu falo em causas mais comuns, lembra-se de causas vinculadas às pessoas, ao erro humano, tá? Essa é uma tabelinha muito legal que demonstra a eficácia de você eliminar as causas mais comuns, tá? De baixo para cima aumenta a eficácia, tá? Eu costumo dizer que o Poka-Yoke, ele representa 99% de eficácia para solucionar o problema. Eu já explico o porquê do 99. Vamos começar do menor para o melhor, tá? Primeiro aqui, quando você toma uma ação de conscientização, o que seria uma ação de conscientização para uma causa mais comum? É quando você reúne os seus colaboradores, reúne a sua equipe e comenta para eles, conscientiza eles de que aquela maneira de fazer aquela atividade está incorreta, que você deve prestar atenção. Então, digamos que o erro foi a falta de atenção. Você junta os funcionários e comenta: pessoal, nós temos que ter atenção no nosso dia a dia de trabalho, temos que ter mais atenção. Legal? Esse tipo de ação, ação de conscientização, ele tem uma eficácia pequena, tá legal? Ele não resolve os problemas, ele não atua diretamente nas causas, tá? Não estou falando que ela é uma ação ruim, tá legal? Ela é uma ação boa, porém ela não tem tanta eficácia quanto outros métodos que eu vou mostrar para você. Guilherme, você está falando para eu não conscientizar os funcionários? Não, muito pelo contrário. Você deve conscientizar os seus funcionários. Combinado? A segunda ação, que é um pouco mais efetiva que a conscientização, é você criar um novo procedimento, ou seja, você identificar qual foi o erro, verificar o procedimento e modificar o procedimento para aquela falha, perfeito? Então, criação de um novo procedimento. Só que não adianta nada você criar o procedimento e não treinar os funcionários. Ou seja, o treinamento após a criação de um novo procedimento, ele é ainda melhor. Então, quando você conscientiza, cria um procedimento e treina os funcionários, você está aumentando a sua eficácia em solucionar os problemas de causas mais comuns, tá legal? Melhor que o treinamento, ó, já passa do nível laranja aqui, ó, melhor que o treinamento, digamos que são fases, tá? Essa é uma fase muito melhor que o treinamento, que é a rotina de requalificação. O que é uma rotina de requalificação? É quando você tem um funcionário que é experiente na área e você anualmente
trimestralmente, semestralmente, faz uma provinha, faz uma prova, faz um teste, verifica se o conhecimento da pessoa ainda está ativo. Lembre-se que a nossa memória não é infinita. Então você requalifica, você diz que aquela pessoa tem conhecimento para atuar naquela área. Então essa é uma rotina de requalificação que nós, como gestores de recursos humanos, nós como gestores de pessoa, temos que requalificar os nossos funcionários, tá legal? Porque através da experiência o funcionário acaba ganhando confiança na atividade. Ganhando confiança pode gerar um pouco de esquecimento na hora de atuar. Gerando esquecimento, ele pode ter uma nota ruim na prova, necessitando de uma requalificação. Bom, a próxima ação de melhoria para eliminar as causas é a questão sobre alerta, templates e gabaritos. O que são essas ações? São ações de alertas antes mesmo de acontecer a falha. Por exemplo, vou dar um alerta em uma área administrativa. Quando você está mexendo em uma planilha de Excel, você vai apertar, por exemplo, no xizinho lá em cima. Quando você aperta no X, o que a planilha já avisa? A planilha dá um alerta. Olá, amigo, se você apertar sim, você não irá gravar todo o seu trabalho. Se você apertar não, você poderá voltar e gravar o seu trabalho. Tem certeza que deseja sair? Ou seja, isto foi um alerta para a pessoa não cometer a falha de sair sem salvar. Legal? Esse é um simples alerta simples, que ele é muito efetivo mais do que uma conscientização. Perceberam a diferença de eficácia do processo? Guilherme, eu preciso só focar no alerta e não fazer rotina de requalificação? Não. É muito importante para um processo ter mais robustez, você ter sim ações em todos os níveis. É claro, se você tiver uma ação Pokayoke, necessitaria de menos ações de conscientização. Mas sim, são necessárias todas essas ações. O que eu estou mostrando para você não é uma ação boa ou uma ação ruim. É uma ação mais eficaz quando nós estamos falando de eliminação de causas. Tá legal? Perfeito. E o Pokayoke, por fim, o Pokayoke, ele é o tão sonhado aí, a tão sonhada ação de qualquer eliminação de causa raiz, tá legal? Por que o Pokayoke ele é 99% de chance dessa falha não acontecer? Porque independente do sistema Pokayoke, o ser humano ele pode sim sabotar aquele Pokayoke. O que é o Pokayoke? Eu vou explicar nos próximos slides, mas basicamente o Pokayoke é um dispositivo à prova de falhas. Então eu vou dar um exemplo bem simples em uma fábrica, tá legal? Digamos que nós temos um equipamento que é um equipamento, uma prensa, tá legal? Ou seja, o que é uma prensa? Essa peça de cima, ela desce e pressiona um produto que esteja aqui, tá legal? Esse é um tipo de equipamento que se chama uma prensa. Digamos que o trabalhador, quando for colocar a peça, ele utilize suas mãos, tá legal? Então tem uma mão aqui dentro e tem uma mão aqui dentro. O que acontece se ele deixar a mão aqui e o equipamento descer? Ele pode estar causando aí um acidente de trabalho, legal? Com relação à segurança. Agora, digamos que, em vez dele ter que colocar as mãos, digamos que nós criemos um sistema onde tem um botão aqui e um botão aqui, e esses botões estão conectados com o equipamento, ou seja, somente apertando nos dois botões com as mãos, o equipamento irá descer e fazer a peça. Portanto, ele colocará a mão aqui e a outra mão aqui. Colocando as duas mãos aqui, o equipamento liga. O equipamento ligando garante que ele não está com a mão na prensa, ou seja, esta criação foi um Pokayoke, ele foi um dispositivo à prova do erro humano. Ou seja, mesmo que ele coloque a mão aqui dentro, o equipamento nunca irá ligar. Mesmo que ele mesmo que ele promova, porque ele erre
o procedimento não acontece, o processo não acontece e é bloqueado a falha, combinado? Esse é um exemplo bem simples aí de Poka-yoke. Infelizmente é 99% porque pode existir a sabotagem do Poka-yoke, ou seja, se este ser humano colocar, por exemplo, um peso ou uma pedra aqui, o botão será pressionado e ele colocar a mão aqui. Então, ele pode estar causando aí o acidente de trabalho de forma a sabotar o processo. Então, quanto mais dispositivos à prova de falhas, melhor, mais eficaz e mais robusto o seu processo irá ser. Combinado? Essa foi um slide bem legal aí sobre a eficácia de como eliminar as causas mais comuns, tá? Voltando à robustez dos processos, tá legal? Quanto mais robusto um processo, menores as chances de ocorrerem falhas e maior será a sua estabilidade, como eu expliquei nos slides anteriores. Através de uma análise de diversos problemas e suas causas, foi perceptível a coincidência entre elas, tá? Ou seja, o que acontece? Diante de diversas causas que eu já participei, de diversas análises de problemas, eu percebi que as causas mais comuns eram com relação a seres humanos e são aquelas que eu mostrei para vocês, tá? Então, independente do problema, seja um problema fabril, seja um problema administrativo, seja um problema num produto, seja um problema num serviço, normalmente nós temos essas causas, elas coincidem, tá legal? Com isso, conseguimos chegar em uma classificação de causas mais comuns por ordem de robustez. Esta é a classificação, tá? Então, foi criado aí um certo tipo de auditoria, tá? Então, essa tabela ela é uma tabela de auditoria de robustez. O que significa essa auditoria de robustez? Nós conseguimos classificar um processo, quão robusto esse processo é, baseado na eficácia de solucionar essas possíveis falhas e ter um processo mais estável, legal? Então, basicamente, aqueles níveis que eu expliquei para vocês são todos esses níveis. Então, desde a conscientização, criação de procedimento, treinamento, sistema de requalificações, sinais, Poka-yoke e o tão sonhado zero defeitos, que praticamente é impraticável, tá legal? Mas baseado na nossa experiência, nós conseguimos criar essa auditoria de robustez. Bom, vamos a exemplos de Poka-yoke, para vocês entenderem o que é um Poka-yoke. Quando você tem um cabo de conexão de internet, por exemplo, existe um lado que é o lado correto e o lado com defeito, o lado incorreto. Ou seja, mesmo que você, ser humano, erre a posição de conectar o cabo não entra. Esse é um exemplo de Poka-yoke que está no nosso dia a dia. Somente virando do lado correto você consegue conectar o cabo. Então, mesmo que você erre, a falha não acontece. Este é o grande intuito do Poka-yoke. Você erra, mas a falha não acontece. Por isso que é um dispositivo à prova de falhas e não dos erros humanos, tá legal? Vamos lá. Dispositivos e sistemas que evitam erros humanos, mesmo que ocorra a falha. Objetivo: zerar a ocorrência de defeitos, eliminar a necessidade de retrabalho. Então, a grande sacada do Poka-yoke é tentar zerar a ocorrência de defeitos. Como eu comentei, até 99% se você conseguir desenvolver diversos Poka-yokes aí para o seu processo, tá legal? Devem ser simples, óbvios, práticos e baratos, tá? Eu vou dar um exemplo de um Poka-yoke muito legal. Eu não sei se eu posso... Eu vou comentar aqui o nome da empresa. Se eu não me engano, foi na Colgate que foi feito isso. Foi na Colgate ou foi em alguma empresa que fabricava as caixinhas, né? As caixinhas com a pasta dental, tá legal? Então, a pasta dental, né? O creme dental ficava aqui dentro, tá legal? E aí, o que acontece? Tinha uma esteira e nessa esteira, perfeito, eram várias caixinhas que iam passando durante essa esteira aqui, tá legal? Porque é a esteira de movimentação das caixinhas para o próximo processo, tá? E as pastas estavam aqui dentro. O que acontecia? Ao final, estava tendo muito retrabalho onde diversas caixas estavam sem pasta de dente. Ou seja, chegava lá no final do processo, a caixinha estava sem a pasta de dente por dentro dela. Que loucura, né? Então, como foi para evitar essa falha? Então, foi chamado um grupo de engenheiros. O grupo de engenheiros eles criaram na esteira como se fosse um momento aqui, é tipo uma balança que ficava dentro da esteira. Essa balança enviava um sinal, olhava o peso
olhava o peso dessa caixinha. Se o peso fosse um peso X, significa que estava com pasta de dente. Se fosse um peso Y, significava que não estava com pasta de dente. Ou seja, todo esse sistema de engenharia custou muito dinheiro. Solucionou o problema? Sim. Mas o que aconteceu nessa história? Quando estavam desenvolvendo toda a parte de engenharia, eles, depois do projeto, depois de chamar o fornecedor para vir fazer a cotação, para fazer o orçamento, para começar a implementação desse sistema, um dia os engenheiros foram até a fábrica e perceberam que na fábrica o pessoal tinha colocado um ventilador. Olha que loucura, ó. Tinha um ventilador aqui, ó. Este ventilador estava soprando ar para cá. Ou seja, quando uma caixinha passasse pelo ar sem peso, ou seja, ela voaria e cairia em um cesto que eles colocaram aqui. Um ventilador conectado na tomadinha e já resolvia o problema, em vez de um projeto de engenharia complexo e robusto. Então lembre-se, devem ser simples, óbvios, práticos e baratos. Um sistema Poka-Yoke deve usar mais a criatividade do que o bolso, tá? Eu não poderia trazer para você uma metodologia que gastasse dinheiro, até porque este curso do método Aprendendo a Enxergar é você aprender a enxergar desperdícios, eliminá-los e reduzir os custos da sua empresa até ou até mais que 50%, tá legal? Quarto item do Poka-Yoke: evitam erros em tarefas repetitivas. Ah, isso é muito legal, tá? Priorize sempre, tá? O seu top 3 aí, o seu top actions vão ser atividades repetitivas. Toda e qualquer atividade repetitiva ou atividade rotineira tem possibilidades de você fazer um Poka-Yoke. Por que o foco é em tarefas repetitivas? Primeiro, porque uma tarefa repetitiva ela tem mais chances de acontecer uma falha devido à confiança e à experiência do colaborador ou da pessoa da sua equipe que trabalha naquela atividade. E segundo, quando você desenvolve um Poka-Yoke com uma atividade repetitiva, esse Poka-Yoke vai ser utilizado por muito tempo. Não vai ser aquele Poka-Yoke utilizado uma única vez. Combinado? Então comece priorizando atividades repetitivas. Quinto, interrompem a produção em caso de detecção de falha, ou seja, no exemplo anterior, como você ouve a falha, interrompeu a conexão e não conseguiu continuar com o processo. Então o Poka-Yoke, além de não permitir a falha, ele também interrompe e bloqueia a continuação do processo. Até porque se ele não bloquear, esse defeito ele vai continuar para as próximas etapas. Então vamos a alguns exemplos aí de Poka-Yoke. Olha que exemplo legal. Digamos que nós temos, ó, essa é a primeira peça, tá legal? Essa é a primeira peça e esta daqui, ó, é a segunda peça. Tá legal? Tá vendo a divisão delas aqui, ó? Essa é a divisão delas, ó. Concordam comigo que, tá vendo? Ó, esse foi o parafuso que nós montamos, tá? Isso aqui é um parafuso, uma porca e tudo mais. Digamos que eu pegue essa segunda peça, tá legal? E eu inverta a posição dela de montagem. Eu coloque ela assim, só que ela vem para o outro lado. Concordam que eu também conseguiria montar essa peça... Aqui, ó, deixa eu tentar... É que vai ser mais difícil, mas vamos ver se eu consigo desenhar a peça aqui, ó, como um todo. Legal. Digamos que essa peça é essa peça. Então, eu fiz a montagem, só que eu fiz a montagem ao contrário. Eu consigo montar ela ao contrário? Sim, eu consigo. Então, aqui você não tem um sistema Poka-Yoke. Mesmo que a pessoa conheça que deve montar para o lado direito, pode ocorrer uma falha humana de montar para o lado esquerdo. Ou seja, vamos tirar aquele negócio da cabeça que a falha foi humana. O processo permitiu que aquela falha acontecesse. Então, desenvolveu-se um Poka-Yoke. Olha a ideia como é simples. Simplesmente, neste finalzinho, foi colocado uma curva. Ou seja, se a pessoa tentar montar do lado incorreto, ela não vai conseguir porque a ponta vai bater aqui e ela não vai conseguir fazer o fechamento. Legal? Então é simples. Então, se você inverter essa peça, você não vai conseguir montar porque essa ponta vai bater na parede aqui. Então são ideias simples, meio óbvias, mas que resolvem diversas falhas.
Outro exemplo de Poka-yoke. Esse daqui é um molde, tá legal? Esse molde, ele deve ficar alinhado a peça de cima e a peça de baixo. Para fazer esse alinhamento, foi feito um macho e uma fêmea, ou seja, em uma peça foi colocado um buraco e na outra peça foi colocado a peça. Ou seja, este é o macho e este é a fêmea. Quando o macho encontra com a fêmea, a peça é posicionada corretamente. Então, encaixando as 4 pontas, você já vai ter a peça posicionada. Então, é só acertar aqui esse ponto e você já vai ter a peça conforme. Se eu não tivesse nem o macho nem a fêmea, eu teria que no olho ficar medindo se está corretamente ou não. E se eu errar, se eu montar errado, eles não entram, fazendo com que a peça não se encaixe. Outro exemplo simples de Poka-yoke. Percebam que no controle da ponte rolante não tem escrito que este botão vai para cima, este botão vai para baixo, este botão vai para a direita e esse botão vai para a esquerda. Não. Por quê? Você é um rapaz que você está usando esse controle, legal? Então você lá tem a sua pessoa que trabalha na sua área, ela está aqui, ó. Ela está aqui com o controle na mão, certo? Dependendo da posição que essa pessoa tiver, se essa pessoa estiver virada com o nariz para lá, se essa pessoa estiver com o nariz para lá, se essa pessoa estiver com o nariz para lá ou para baixo, ela tem uma visão diferente. Porque olhando para cima, o verde significa subida. Olhando para a direita, o verde que está olhando para frente vai falar que é para a direita. Então, dependendo da posição que a pessoa olha, ela pode errar a movimentação do equipamento. Como nós fizemos que não errasse? Tiramos as setinhas, então deixa eu apagar aqui só para não confundir a cabeça de vocês. Nós tiramos as setinhas e deixamos só as cores. Como representa isso? A cor verde, a pessoa é obrigada a olhar para cima para saber o que a cor verde faz. Ou a cor vermelha, a cor azul e a cor branca. Então, por exemplo, a cor vermelha está escrito que ela vai para aquele lado, permitindo que a pessoa saiba que se apertar o vermelho, ela vai para cá, independente da sua posição. Legal? E mais? Este não é um Poka-yoke, tá? Esse daqui é um alerta. Este é um alerta. É um alerta de que, ó, tá em inglês, mas ó, se você bater neste sinal, você irá bater naquela ponte. Ou seja, se você bater nesta placa, você irá bater nesta ponte. Com certeza, se ele bater na placa, o custo vai ser muito menor do que se ele batesse naquela ponte, com certeza, porque a ponte teria que reformar, o caminhão, a pessoa também poderia ser, enfim, impactada aí negativamente falando. Então, é uma forma de alertar o caminhão que está passando. Se ele bateu, ouviu um barulho, pô, opa, o que aconteceu? Bati na placa, ou seja, eu tenho que parar, porque senão eu vou bater na ponte. É um alerta simples, que custa pouco e que às vezes resolve muitos problemas, tá legal? Esse é um tipo de Poka-yoke bem interessante na montagem aí de navios, que é o seguinte: percebam que cada cor tem uma curva diferente em cima da outra. Ou seja, no momento da montagem, quando você for montar esta chapa ao lado desta chapa, se você errou uma chapa e, por exemplo, eu peguei uma chapa do final e vou tentar montar ela aqui, a cor já vai me dizer que eu estou fazendo uma montagem incorreta. Pessoal, é isso. Poka-yoke é uma ferramenta muito simples, mas muito difícil de ser feita. O que eu digo para vocês? Em todo o processo de solução de problemas e análise de causas, se você se deparar com as causas mais comuns, que são as causas voltadas ao ser humano, uma dica que eu te dou: faça brainstorming, pense, observe o processo e tente criar um Poka-yoke. Não se acostume apenas com ações de conscientização, ações de treinamento, ações de falta de atenção. Foque no Poka-yoke. Então, a primeira ação que você deve pensar é criar um Poka-yoke. Tente. Não conseguiu criar um Poka-yoke, vai para o segundo nível, que é um alerta. E só no último nível, que é a conscientização, tá legal? Não comece de baixo para cima, porque assim você não vai estar criando processos robustos. Muito obrigado por assistir essa aula. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir.
se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.